Eu tava indo no médico levar a Bia, que a Bia tava com a garganta ruim, acho que o remédio não tava fazendo efeito. Ele falou assim, eu vou ligar pra sua irmã, pedir pra sua irmã vir. E eu fui buscá-la pra trazer pra casa da minha mãe mesmo. Geralmente, meu marido, o abençoado, quer parar pra comer e tal. Nesse dia a gente comprou um lanche, ele falou, vamos comendo. E a Bia também ainda não tava 100% legal, ainda tava meio febril. Aí eu falei, então você vai ter que deixar a porta aberta, porque eu não consigo levantar pra abrir. E você tem que deixar a portaria avisada também, porque se eles tocarem o interfone, eu também não vou conseguir atender. Liguei pro meu ex-cunhado, perguntei ele, entra que tá tudo aberto. Eu acordei ouvindo minha irmã me chamando e eu achei que ela estivesse me chamando lá na porta da sala, ela já estava entrando no quarto. Cheguei, encontrei ela deitada. A Dayana, quando entrou, ela me olhou de um jeito muito esquisito. Ela olhava assim em volta, com uma cara estranha. O que eu estranhei quando eu cheguei, eu vi minha irmã muito abatida, com a cara de doente, com a cara, sabe, assim, ela grávida. Eu esperava, sim, outra coisa. E ela, quando eu abri a porta, e ela, oi, aí levantou. Eu não queria que ela ficasse preocupada, né? Então eu levantei. Eu ainda estava bem tonta, eu ainda estava com o coração acelerado, eu ainda estava extremamente fraca. Mas eu levantei como se não fosse nada. Eu levantei fazendo movimentos bem lentos, acreditando firmemente que estava fazendo movimentos na velocidade normal. Ela me mostrou as manchas roxas, que eram horrorosas, que até então não tinha visto, cheio de mancha preta pelo corpo. Eu não queria que ela percebesse que eu estava tão mal assim. Eu não queria que ninguém pensasse que pudesse ser alguma coisa muito ruim. Eu vi que não estava bem, que tinha alguma coisa de muito errado ali acontecendo. Comecei a arrumar a mochila para ir para casa da minha mãe. Falei que já tinha marcado hematologista. Do outro lado da cama estava bacia, uma bacia com água, e eu olhei muito sangue. Perguntei, você tá bem? Ela, tô. Aí eu olhei pro outro lado, gases sujos de sangue, várias peças de roupa cheias de sangue. Tinha sangue pra tudo que é lado. Ela falou, mas esse sangramento? Eu falei assim, é normal. E eu vendo aquela situação, ela não conseguia nem andar direito. Daí eu vendo ela falar, também percebi que tava tudo roxo. E ela falando, achando que era do dente. A dentista falou que é porque eu tô grávida, então demora. Ela, mas Daniele, tu tá muito estranha, cara. Isso não é normal, não. Eu falei assim, não, Dana, claro que é normal. Eu tô passando por muita coisa, sabe? É a gravidez, é a faculdade, é o estágio, a monografia, é muita coisa na minha cabeça. O estresse faz isso e tal. E ela falando o tempo todo, vamos no médico, gravidez não é assim. Eu, nada. Eu tinha ido segunda-feira, falaram pra mim que não era nada. Eu falei, tá louca, não vou, é normal, é ansiedade, é estresse. Liguei pro meu marido, que tava no carro esperando, falei, ela não tá bem, não queria ir no médico. Falei que não ia. Quer ir pra casa da minha mãe, não quer ir pro hospital. Ele, na mesma hora, ele falando, pega ela e leva pro hospital. Eu saí do apartamento e eu desci o prédio dizendo que não ia ao médico. Liguei pro meu ex-cunhado, falei com ele também não. Há coisas que nenhum ser humano deveria passar na vida. E uma delas é discutir com Dayana. Peitei e falei que ia levar no médico. Quando eu cheguei lá embaixo, o meu cunhado já estava do lado de fora do carro, assim, com a porta aberta. Minha sobrinha dentro do carro, atrás na cadeirinha. E ele com a porta do motorista aberta, falando, ei, vamos pro hospital? Aí a Dayana, não, ela não quer ir. Aí ele, olha só, você vai passar mal, você tá grávida. Se você passar mal lá perto da casa da Dona Nete, vai ser mais difícil, não é melhor ir no hospital aqui perto que você já conhece? Pensei no feijãozinho, entrei, Dayana foi atrás, foi na frente. Eu lembro até hoje do esforço que eu fiz para virar para trás e olhar para Bia. Bia tava toda quietinha, ela não tava muito bem naquele dia. Aí o maior esforço que eu virei para trás para poder olhar, dar um sorriso para ela, mas eu também não tava bem, nenhuma das duas tava bem. O trânsito estava ruim, mas se o trânsito tivesse bom, ele teria entrado na rua errada várias vezes, porque eu demorava muito para poder fazer um sinal para virar para um lado, virar para o outro. Daí quando nós chegamos lá, aí a primeira tortura foi a sala de espera. A gente estava lá no Oeste Dor, né? Eu sentada, toda lerda, com a
boca cheia de gás e mais um pacotinho para trocar, e minha irmã agitada andando de um lado para o outro, e todo mundo no hospital naquela calma, sabe? Os funcionários tudo olhando a TV, tava passando um futebol. Aí eu olhava para minha pulseirinha de prioridade, olhava para o moço lá vendo futebol na TV, prioridade coisa nenhuma. E aí quando chamaram, eu não conseguia nem falar direito o que eu tinha sentido. Quando eu falava meio que minimizando, sabe? A minha irmã, não, ela tava muito tonta, ela tava com muita falta de ar, tá muito sangue. Aí eu deixei ela falar, né? Porque discuti com Dayana. Ela esquisita, o sangue sem parar, não parava. Não ficava uns 2 segundos sem sair sangue. Era um sangue que nunca estancava. Enquanto Dayana tava falando, eles foram aferindo a minha pressão, a temperatura, tudo normal. Eles estranharam a minha pressão, mas a minha pressão sempre foi baixa. Me mandaram pra fazer exame de sangue, coisa que eu não tinha feito na segunda-feira. Me deram soro e glicose. Todo lugar que eu ia, eu pedi uma gase, porque era o tempo que levava para eu mudar de um setor para outro, era o tempo que levava para eu encher a gase de sangue. E eu o tempo todo com ela ali esperando, aí ela fez um exame, tomou uma medicação, porque ela também não estava se sentindo legal. Depois que me deram o soro e me deram a glicose, era a hora de fazer a ultrassom. Já que eu estava grávida e estava apresentando sangramento, era importante saber como que estava o bebê. Eu adorei, né? Porque eu ia esperar pelo menos um mês para ver meu feijãozinho de novo, e de repente eu tava ali e ia ver outra vez. Fui lá esperar a ultrassom. E a máquina estava ocupada, porque eles levaram para outros exames emergenciais em outros pacientes e só tinha uma máquina. Tinha umas 2 pessoas na minha frente e eles demoraram tanto. Cara, eu acho que eles demoraram 1h30 por aí para trazer a máquina para fazer o ultrassom. E aí o pessoal que estava na frente para esperar o exame, eles vendo que eu estava sangrando, eles falaram assim: olha, você pode passar à minha frente, tá? Quando chegar a máquina, você pode ser a primeira. Eu nem pedi, mas eles me viram e viram o desespero da minha irmã também. Minha irmã, assim, se ela visse uma pilastra, ela parava com a pilastra para falar: pilastra, olha só, minha irmã grávida botando sangue pela boca. Veio a máquina de ultrassom e me chamaram. Eu já tinha perdido tanto sangue que àquela altura eu tava mesmo preocupada com o bebê. Mas quando eles começaram, aí deu pra ver que o feijãozinho tava bem. E foi a primeira vez que eu vi a mãozinha assim, a mãozinha ficava abrindo e fechando. Ai, coisa mais linda do mundo. Ali eu esqueci tudo. Eu me arrependi de não ter filmado, mas sabe quando você não pensa? Ai, tava tão lindo, tão lindo, tão lindo. Aí eu perguntei, né, pra pessoa que fez: e aí, tá direitinho? Tem algum problema? Não, o bebê tá ótimo, tá forte, tá saudável. Ai, então tá bom. Então, minha irmã se preocupou à toa, como sempre. Vou pra casa, vou ficar de repouso, o sangue vai parar, vai ficar tudo bem. Aí ela viu que o bebê tava tudo bem, não tinha problema, tava com os movimentos, tava tudo normal com o bebê. Ela bateu a ultra, ficou toda feliz, que ela tava preocupada realmente com o bebê, nem com ela tava. O resultado do exame saiu, meu ex-cunhado chegou. Aí veio a técnica de enfermagem com a cadeira de rodas. Só vi ela fazendo uma cara pra mim, que eu fiquei desesperada. Aí parou a cadeira de rodas, me orientou a sentar, virou pra minha irmã e falou: ela vai ter que internar. Na hora que eu sentei na cadeira de roda, a lágrima escorreu. Eu não tava triste, eu não tava com medo, o bebê tava bem, mas eu tava cansada. Eu queria estar na minha casa, na minha cama, dormindo. Eu tinha que ficar. A minha irmã: como assim? O que houve? Deu algum problema no exame? Aí ela: deu problema. Ela vai ter que internar e vai tomar 2 bolsas de sangue. Sem saber o que estava acontecendo. E aquilo me deixando, sabe, desesperada. Você tem noção como é incômodo as pessoas pararem de falar com você para falar com alguém que está do seu lado sobre você? Como se você não estivesse mais ali. Levaram ela para uma pré-internação, para um leito. Me levaram para a enfermaria, onde tinha um leito com um bercinho. Que eu era gestante. A criança estava dentro de mim, cara. Minha irmã foi atrás de alguém, eu vou procurar saber o que está acontecendo. E eu não vi mais minha irmã. Deixei meu ex-cunhado com ela lá e fui atrás dela.
e na enfermaria ficamos só nós dois. Aí eu fui e falei, o que que tá acontecendo? Me fala o que que tá acontecendo com a minha irmã. Ela falou assim, olha, vai lá na sala da médica, que foi a primeira médica que atendeu vocês, que ela precisa falar com você. Assim, eu já percebi que tinha alguma coisa errada, né? Aí eu fui correndo lá na sala. Toda hora chegava alguém. Você precisa de ajuda pra subir pra cama? Não. Pegou a fralda pra ela? Vou pegar. Pegou a camisola dela? Quer que eu coloque a fralda? Fralda? Ou prefere que alguém da sua família faça isso? Eu já tinha avisado meu irmão, falei com a minha mãe mais ou menos, que tava com ela no hospital, não expliquei a situação toda pra não alarmar uma situação que talvez não fosse o pior. Começa pelo fato de que eu não tava nem pensando. E no final das contas eu tava colocando minha própria fralda. Se tem uma coisa que eu nunca imaginei na vida, foi me ver, aos 36 anos de idade, colocando uma fralda em mim mesma. Vesti a camisola que eles me deram, enfiei a roupa de qualquer jeito na mochila, deitei, fiquei esperando. Ela virou pra mim e falou assim, olha, por você ter achado sua irmã estranha, você salvou a vida dela. Ela vai direto pro CTI, porque as plaquetas dela estão baixas demais. Ela vai direto tomar sangue. E eu não sei o que pode acontecer nas próximas horas. Pode ser qualquer coisa, mas pode ser uma leucemia, alguma coisa assim. E meu marido tava lá fora com a minha filha, que também já tava com febre. E meu chão ali faltou. Eu pensei, como é que eu vou falar isso pra minha mãe? Como é que eu vou falar isso pra alguém? Como é que eu ia falar pra ela que tava tudo errado? E ela falou, olha, ela vai precisar de doação de sangue, tem sangue aqui, mas a gente vai ver, foi tudo meio desencontrado. Ela só falou pra mim que se eu tivesse demorado alguns minutos ou até horas, ela não teria resistido. E ela me jogou aquela notícia no meu colo, que eu não sabia o que eu fazia, como que eu ajudava, o que eu ia fazer. Saí, gritei meu marido, contei pra ele, ele me acalmou. Minha filha com febre, minha mãe em casa. Ele falou, amor, fica tranquila, fica calma, que de repente não é isso. De repente é uma outra situação, eles vão investigar, fica tranquila. Avisa o seu irmão, mas não fala com a sua mãe, a sua mãe não passar mal. Eu liguei pro meu irmão, expliquei a situação toda, expliquei o que estava acontecendo, expliquei o que ela falou pra mim, que se tivesse passado algumas horas ela não teria resistido, que ela estava muito doente, que ela me explicou que ela poderia não resistir nas próximas horas. Expliquei e também joguei no colo dele como me jogaram, porque eu também não sabia o que fazia. E eu, num momento de desespero, liguei pra casa também, falei com meu pai, não era pra ter falado, meu pai também ficou mal. E a minha irmã chegou. A minha irmã não consegue disfarçar que chorou. Ela tava com o rosto todo vermelho, mas tipo engolindo o choro, sabe? Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu olhava assim pra ela, não tava tudo bem. Além disso, veio uma avalanche de pessoas que eu nunca vi na vida e que viravam pra mim e falavam assim, minha filha, vai ficar tudo bem. Você acredita em Deus? Confia em Deus. Ora, pede, reza. Fora aquela confusão toda à minha volta. Ela chorando de um lado, ele chorando do outro, todo mundo mandando eu confiar em Deus. Eu pensei, eu tô morrendo. Mas eu não conseguia sentir isso. Eu tava num nível de fraqueza tal, eu não conseguia sentir emoção alguma. Eu não conseguia avaliar a situação. Eu não conseguia pensar se aquilo me causava tristeza, alívio, repulsa, raiva. E esperei. E rapidamente chegou todo mundo lá, porque a gente não sabia o que podia acontecer. No final da noite, minha filha também já estava com febre, fui caçar remédio para ela, mas eu não queria arredar a pé dali porque eu não sabia o que podia acontecer. Essa noite era a noite, vamos dizer, a noite do vamos ver se ela ficaria bem ou se ela não ficaria bem. Voltamos para casa, despedaçados, orando, pedindo muito a Deus. Foi assim que tudo começou, a grande luta começou. Eu tô gravando esse vídeo porque ela me pediu muito. Eu odeio falar sobre isso, eu odeio porque eu sofro como se fosse naquele dia.
Ninguém perguntou se eu podia ficar, se eu tinha um compromisso, se eu tinha alguma coisa para fazer.